E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Jesus respondendo disse-lhe: Ide anunciai a João as coisas que ouvis e vede. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e os pobres é anunciado o Evangelho. Bom, meus filhos, João estava preso na ilha de Maqueros, e qual era o crime que ele havia cometido? Ele havia pregado contra o adultério, e isso feria exatamente o grande imperador, e esse imperador ele havia praticamente mandado matar o seu irmão para ficar com Herodias, a esposa dele. Então Herodes, o Antipas, ouvindo João pregar essas palavras duras contra adultério e assassinatos, coisas desse gênero, ele mandou prender, mandado por Herodias, mandou prender João. João estava preso. João, aqui o que nós estamos falando, não é o que escreveu o quarto evangelho, mas esse João aqui era o João Batista, aquele que vivia no deserto, e que ele comia gafanhoto e mel silvestres, aquele que vestia uma roupa de pelo de camelos, não de couro de camelo, mas de pelo de camelo. Não sei como era feito isso, não tenho nem noção para te explicar como seria feito isso, mas que a Bíblia faz menção que era pelo de camelo. Também eu não sei te explicar como que Paulo fazia tenda de pelos de cabra, mas diz que ele fazia. Então são essas coisas que para nós aqui é bem desconhecido, né? Mas João Batista estava lá preso e de repente ele envia 2 discípulos, e a distância era longa. A ilha de Maqueros era uma ilha de criminosos, subversivos, né? João Batista, ele foi um dos maiores profetas proferido pelo próprio Jesus. Ele mesmo fez a declaração que não havia profeta maior do que João Batista. E João Batista foi um dos grandes profetas nascido de mulher. Contudo, o texto parece indicar que o grande João ele começou a ter dúvidas concernente à pessoa de Cristo. Isso aconteceu quando ele estava preso e estava aguardando a sua execução. Bom, você também pode parar aqui agora e falar o seguinte: pastor, imagine você, pastor Silas, se estivesse no lugar de João Batista. É complicado, mas vamos pensar que nós estamos aqui agora, eu, você aí. Você com suas necessidades, você com suas dificuldades, você com seus problemas, nós com os nossos problemas, e de repente nós buscamos a Deus e pedimos a Ele uma solução de um problema. E a resposta não vem e nem a solução do problema. O que nós pensaríamos de Deus? Como continuaria a nossa fé? Como ela teria sequência? Então nós vamos tratar aqui sobre crise de dúvidas nas nossas provações. Então, João Batista ele havia anunciado publicamente que Jesus era o Salvador, que Jesus era o libertador. Em Mateus capítulo 3, versículo 13 em diante, então veio Jesus da Galileia ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João se opunha-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu João Batista. E Jesus, sendo batizado, saiu logo das águas, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, a quem me compraz. Então você observa o poder da Trindade ali, né? Jesus dentro da água, uma pomba descendo como o Espírito Santo e a voz de Deus no céu. Uma Trindade explícita, né? 3 pessoas distintas. Mas não vamos aqui pregar sobre a tricotomia de Deus, ou tricotomia do homem. Estamos falando de crises nas nossas dúvidas, né? Bom, João agora preso, embora reconheceu que Cristo era o Filho de Deus e que era o Salvador do mundo, agora João condenado à morte, e Jesus não tomou nenhuma providência para libertá-lo. Se ele era o Salvador,
ele poderia fazer alguma coisa para João Batista? Se ele veio para ser o Salvador, o Libertador? Bom, inequivocamente, talvez nós hoje também estamos vivendo como João Batista, embora sendo pessoas que conheçam os planos de Deus, mas desconhecemos alguns fatos dos planos de Deus. Bom, é importante que você entenda que a dúvida que surgiu em João foi uma dúvida mediante a qual ele colocou uma limitação na pessoa de Cristo. Qual era a libertação que os judeus esperavam? Que Jesus viesse, esse Salvador do mundo, viesse, quebrasse o jugo romano, do Império Romano sobre eles, libertasse o povo de Israel, chegasse ao templo, fizesse uma nova dinastia, um novo povo, uma nova república, um novo processo judaico, e tudo seria um mar de maravilhas. Era isso que eles pensavam. Então, cuidado como você pensa de Deus. Como que você pensa que Deus pode agir e pode fazer na minha vida e na sua vida? Isso também responde e faz uma mesma pergunta. Cuidado como você pensa e imagina nas ações do demônio. Nunca pense que às vezes ele está agindo quando ele não está, o demônio. São iras humanas, são conceitos humanos, são bagunças humanas que estão fazendo e agindo de um modo que está colocando toda uma crise em nós e nós achamos que é o demônio. No mundo espiritual há muito essas crises na nossa vida. Então nós precisamos ser pessoas muito avivadas do Evangelho e conhecedoras da palavra para que nós possamos ser lavados. Por exemplo, você quer ver só um pouquinho? Você imagina comigo, por exemplo, Jó passar tudo aquilo que ele passou. Você conseguiria pensar a mesma coisa de Deus? Que ele era um Deus altíssimo, que não vem mal de Deus sobre nós? Quando ele estava passando por toda aquela desgraça? Então se reflita, porque Jó tinha tudo para amaldiçoar Deus, e era o que o diabo queria. Então muitas das vezes o diabo ele cria uma crise e você, talvez por não ter o discernimento da guerra espiritual, você começa a amaldiçoar Deus, ou descrer em Deus, ou ter dúvida de Deus. Foi o que aconteceu com João, embora um dos maiores profetas. Então, às vezes, nós direcionamos numa limitação os propósitos de Deus. Nós queremos que Deus age com aquela dimensão, e Ele não vai agir naquela dimensão. E aí nós entramos em crise. Então, cuidado. Vamos aqui mais um pouco na palavra, que você vai entender um pouquinho melhor. Ele, João, quando olha tudo aquilo, ele numa prisão, esperando uma condenação. Será que Jesus é mesmo o Messias prometido? Ele pensou. Por que então ele não me tira dessa prisão, ele não vem e resolve esse problema aqui? Quando nós estamos passando por problemas graves e que nós não somos atendidos pelo Senhor, muitas das vezes nós começamos a duvidar da sua palavra, do seu amor, que ele está negligenciando alguma coisa para nós. Por que? Ou então estamos limitando Deus, pior ainda, né? Deus não tem todo o poder que nós pensávamos que ele tinha. Deus não tem toda a autoridade e domínio como ele tem. A sua onipotência está limitada. Ora, a onipotência não se limita. O onipotente, ele é o único, o potente, né? Então, precisamos parar e refletir. Veja bem, uma das coisas, por exemplo, que talvez a teologia tenha dificuldade de explicar, e eu, quando estudei, os próprios professores têm uma certa dificuldade de explicar isso, que não pense você que você vai estudar teologia e você vai ser o cara, você vai ser a mulher, você vai ser a pessoa muito sábia. Não. Olha, o que muito me fez eu conhecer a palavra foram 2 cultos realizados na igreja de suma importância, que hoje estão sendo abandonados. Escola Bíblica Dominical e cultos de ensino na quarta-feira. Essas foram as minhas maiores escolas teológicas. Não me deram diploma, não me deram nenhum currículo e nenhuma nota, mas eu recebi a bênção e a graça de Deus de ter a palavra revelada no meu coração. Então preste atenção. Uma das coisas, por exemplo, que você tem que, ao ler a Bíblia e meditar, quando, por exemplo, o diabo ele peca, Isaías capítulo 14, Deus limitou ele. Capítulo 12 de Apocalipse diz que ele levou a terça parte dos anjos. Por que não levou todos? Com tanta dúvida que ele colocou nos anjos, por que não levou todos?
Não levou todos, porque no momento Deus pegou e disse, peraí, nem todos sairão. E diz que foram presos, a Epístola de Judas diz que alguns foram presos em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, em outras palavras, aqueles anjos, algum tipo de anjos que se rebelaram contra Deus, Deus o prendeu numa prisão que eles nunca sairão para mais nada. Eles estão presos e Deus os julgará eternamente no juízo final, para estarem presos, totalmente incapacitados de nunca mais ter liberdade. Não é nem prisão perpétua, é prisão eterna. Porque prisão perpétua o camarada ainda pode fugir, né? Mas a prisão eterna o cara não escapa de jeito nenhum. Bom, aí entendemos que o Senhor deu um tempo a ele. Por que o Senhor deu um tempo? Vamos conhecer então um pouquinho da onipotência de Deus. Ora, se Deus é onipotente, por que ele não destruiu o demônio, pastor? Porque ele é onipotente. O que ele fez? Eu vou te dar um tempo, você prove que você é melhor do que eu. Você prove que o plano que você tinha, em que você viu alguma falha em mim, confesse. Por exemplo, alguém diz que eu estou, por exemplo, que eu cometi um crime. Alguém me acusa que eu cometi um crime. Eu vou e mando matar aquela pessoa. Eu provei que eu não cometi o crime? Pelo contrário. Além de cometer um outro, eu estou ocultando uma prova. Que essa pessoa sabia de alguma coisa e eu mandei eliminá-la. Então Deus não podia eliminar o demônio, porque se ele eliminasse o demônio, ele estava escondendo provas. Então está aí a onipotência de Deus. Vamos seguir em frente, tire as dúvidas da sua cabeça, vamos servir a Jesus, que ele é grande. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Vamos acompanhar aqui a palavra de Deus. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tem muitos evangélicos assim, viu? Muitos evangélicos. Qual você acha que é o maior milagre que Deus pode realizar na vida de uma pessoa? A cura física? Sinais de maravilha? O que é sinais de maravilha, pastor? Sinais de maravilha é quando é acontecido na natureza alguns desastres e Deus ele aplaca. Aquela tempestade, por exemplo, do mar, era um sinal de maravilha. Hoje aí pessoas recebem dente de ouro, recebem cabelo onde não tinha mais cabelo, as pessoas crescem unha onde não tinha mais unha, as pessoas, enfim, são sinais de maravilhas no nosso corpo. Tá. E aí, esses são os maiores sinais, pastor? Isso prova que Deus está comigo? Não. Porque isso também o diabo pode fazer. Diz que raio caiu do céu e caiu nos filhos de Jó e o mataram. Em outras palavras, o diabo pegou o próprio raio e direcionou lá para poder matar, para ficar como se fosse Deus. Então, o diabo ele é enganador. O maior sinal de maravilha, o maior sinal de milagre, o maior sinal do poder de Deus na nossa vida é transformação de vida. Você não é mais a pessoa que era. Esse é o poder do Evangelho. Então, as pessoas que duvidam, elas são como a onda do mar. Elas estão para lá, tem pessoas que apareceu aí um tempo, aí, aqueles pregadores, né, tirando um pedaço de tripa da barriga dos outros, arrancando o trem que estava dentro da barriga dos outros e tal. Isso virou em nada. São embusteiros. Né? Agora, Deus, ele faz as coisas perfeitas. E nós ficamos sendo lançados de uma parte para outra, porque nós somos duvidosos. Nós vivemos cocheando em dois pensamentos? Não. De acordo com o nosso pequeno entendimento, nós precisamos entender que Deus, ele deveria agir de uma forma no projeto dele e não a favor da nossa maneira como nós pensamos. Eu estou passando por isso, eu quero que Deus faça isso e tal. Não, você está limitando Deus. Deus não vai fazer o que você está querendo. Porque se ele fizer o que você está querendo, você tem que estar muito fechado com ele. Porque Jesus disse, peça com fé, não duvidando. E o que for combinado entre 2 ou 3 será confirmado no céu. E tudo aquilo que será pedido será feito, segundo o que você está fechado com Deus. Quando você fecha com Deus e que você entende Deus de uma forma soberana, claro que o seu entendimento levará você a fazer orações e petições segundo o entendimento de Deus. Então, se você está fazendo orações que não estão no entendimento de Deus, isso já é uma prova que você está bem longe da intimidade e da comunhão com Deus. Eu estou com um parente doente e tal, meu pai está doente e tal, e eu não quero que meu pai morra, Jesus cura ele e tal. Você está limitando Deus e você quer que Deus faça o que você quer. Deus não pode agir segundo a nossa vontade. Você imagina, por exemplo, se você fosse um pai
e você tivesse o seu filho longe de você, e seu filho quisesse vir, e alguém segurasse ele e não deixasse ele ir. Quantas pessoas Deus está com saudade delas agora? A Bíblia não diz lá no Salmo 127 que os filhos são herança do Senhor? Então, em outras palavras, um dia quando eu nasci, eu não era propriedade do meu pai, e nem muito menos como diz aí agora o Estado, ser propriedade do Estado. Muito menos isso. Nós somos propriedades de Deus. Imagine Deus querendo eu lá na glória, e aí o povo da igreja orando para que Deus não me leve. E Deus dizendo, não, mas eu quero o Silas aqui comigo agora. Chega de ficar aí com vocês. Ele já deu muito trabalho aí para vocês. Véio. Silas já cansou aí de ficar aí com vocês. Eu quero ele aqui agora. E vocês tentando segurar o Silas aí. Imagina essa situação, filho. Imagina o seu filho, Deus querendo ele lá com ele lá e tal, e você guerreando com Deus. São esses processos que são complicados na nossa vida, filho. Se nós estamos servindo a Deus, nós somos servos. E os servos, eles não estão, de certa forma, com autoridade para fazer o que quer. O servo, ele está ao poder daquele senhor, o seu toube, o seu massa, o que está no processo da servidão, está junto para ser serviçal, servir. E vamos em frente, né? Então, nós temos que entender o propósito de Deus, em muitas situações, ele realiza às vezes aquilo que nós estamos pensando, porque nós estamos fechados com ele, nós estamos junto com Deus. E às vezes nós não chegamos a conhecer e entender Deus plenamente, porque nós limitamos ele e nós somos egoístas, nós queremos as coisas do nosso jeito. Eu não sei se você já leu, por exemplo, Juízes capítulo 6, versículo 13. Quando aquele anjo aparece, que tudo leva a crer que era uma teofania, era Jesus que estava ali, ele aparece a Gideão. Gideão era um menino bastardo, filho de uma relação incestuosa, expulso de casa. Os irmãos não quiseram mais ele na casa dele, e ele foi embora de casa. E ele está lá malhando trigo no lagar. Lagar era o lugar que pisava uvas, mas ele escondido estava batendo trigo por causa dos medianitas, que roubavam tudo que eles tinham. Então, chegou um momento em que esse anjo se manifesta a ele lá no lagar, e fala para ele, e aí, varão valoroso, o Senhor é contigo. Aí o versículo 13 ele diz assim, mas Gideão respondeu, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Olha o que estava passando na cabeça desse indivíduo, chamado Gideão. Ele estava dizendo o seguinte, Deus abandonou nós, Deus não gosta mais de nós, Deus não está nem aí conosco. Agora aparece um ser misterioso e fala, e aí, varão valoroso, Deus é contigo. Peraí, Deus está conosco? E essa desgraça que está aqui no nosso país? Esse povo roubando tudo que nós tem. Vem, rouba gado, rouba trigo, rouba tudo que nós sofremos para plantar. Você não está passando por isso aí agora, não, meu irmão? Você não está enfiado nessa batalha aí, não, minha irmã? Talvez você esteja. E Deus está aqui usando a palavra dele, pela infinita misericórdia, minha pessoa, para te explicar tudo isso. Talvez seja esse o grande problema hoje da nossa vida. Ai, Senhor, se o Senhor é conosco, por que isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora, Senhor, nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Causa e efeito. Eles estavam passando por tudo isso porque abandonaram Deus. Não foi Deus que abandonou eles. Então, minhas vontades, os meus desígnios, na oração, na minha prática do Evangelho, não está dando certo porque eu estou em desarmonia com a palavra e com o próprio Deus que é o dono desta palavra. Então, minhas petições, elas vão em choque. Elas não estão dando certo. Então, João, de certa forma, entrou em desarmonia com o Senhor. Qual foi a palavra que Jesus falou para os dois enviados? Qual foi? Qual foi a explicação que o Senhor deu para eles? Ora, vamos entender o que Jesus fez. Qual foi a resposta que Jesus deu? Parece que não era a resposta. Jesus falou assim, e de anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem,
os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Você tem uma noção do que é isso que Jesus está falando? Sabe, meu filho, teve uma pastora por aí, há um tempo atrás, ela não era aqui da nossa cidade, não. Ela vivia aí na televisão pregando que salvos não ficam doentes. E Deus, ele tem um amor muito grande, porque ele veio e levou as nossas enfermidades. Isaías capítulo 53 diz que ele levou todas as nossas doentes e nossas pestes. Não, não diz assim. Diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Quais são as maiores enfermidades que nós temos, Elias? Pecado. Elias respondeu direitinho aqui, é o pecado. Não é as nossas enfermidades hormonológicas. Não, filhos. Essas, se elas fossem as mais difíceis, os médicos não passariam um bom remédio e nós seríamos curados. Então os médicos também são deuses. Os remédios são deuses. Não, filho. A nossa maior doença é o pecado. E Jesus veio levar essa enfermidade embora. Por isso que ele ressuscitou de uma tumba. Vamos entender a palavra, filhinhos. Então o Senhor disse o seguinte: o cego vem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o pobre é anunciado o evangelho de Deus. O Senhor estava dizendo o seguinte: olha, o farisaísmo, eles não acreditam que uma pessoa cega, ela é de Deus. Alguém na família pecou. É uma maldição de Deus. Alguém que está aleijado, é uma maldição de Deus. Leprosos são a maldição de Deus. Os surdos é uma maldição de Deus. Deus não está na vida deles. Tanto é que eles nem podiam entrar no templo chamado Formosa. Eles não podiam ir ao templo. Os mortos são ressuscitados. E por último, o pior que eles discriminavam: não se pregava a palavra para pessoas pobres. Porque eles eram desgraçados, amaldiçoados por Deus. Era essa cultura judaísta. Era essa cultura farisaica, aliás. Uma cultura farisaica. E o pior é que hoje tem igrejas assim. Hoje, principalmente, a doutrina da prosperidade é isso aí. Se você não foi próspero é porque você duvidou, é porque você não tem fé. Jesus... Então o livro de Tiago nós temos que rasgar ele da Bíblia e jogar ele fora. O livro de Tiago condena duramente os ricos. Aqueles que são ricos de espírito e também são ricos de posses, a qual eles menosprezam os pobres. Eu fui convidado para uma festa uma certa vez, e ao chegar na festa eu fui embora. Porque chegou lá, os ricos e milionários estavam sentados num lado e os pobres de um outro lado. E eu me senti o seguinte: não me senti pobre, senti exatamente escusado. E houve uma grande discriminação naquele local. Então não sou digno de estar num lugar desse, ao ser discriminado. Eu, muitas das vezes, em festas, quando nós fazíamos na nossa igreja, muitos pastores vinham: cadê o lugar que os pastores vão sentar? Não, minha filha, é junto com o povo. Nós somos do povo, filho. Não tem lugar especial para nós. Mas não. Se você está com problema de estresse, se você não está bem, e você não quer comer perto das pessoas, porque você quer um momento a sós, eu vou até arrumar um cantinho para você. E depois nós vamos fazer uma oração para você e expulsar esse mal da sua vida. Porque pastor, ele tem que conviver no meio do povo. Não, é tranquilo, filho. Então, meu irmão, entendamos que essas pessoas eram escusadas. Então vocês vão lá e falam para João que o meu negócio não é tirar gente da cadeia. O meu negócio não é livrar perseguição. Pelo contrário, Jesus, bem-aventurados sois vós, quando injuriarem, mentindo, caluniarem, disserem todo mal contra vós, exultai, porque é grande o vosso galardão, porque assim perseguiram os santos e os profetas, e também vão perseguir a nós. É isso aí, meus filhos. Não vamos fazer uma fé construída em bases arenosas, em terrenos pantanosos, não. Vamos construir a nossa fé na rocha, que é Cristo. Vamos criar uma fé em cima de Cristo. Não vamos ser crente como onda do mar, que um dia ela está lá na frente, outro dia ela está mais para trás, outra hora ela está levada pelo vento em alto mar. Nós não somos esse tipo de pessoa. Não somos, como diz o Salmo 1, a moinha que o vento espalha. Nós não somos esse tipo de pessoa, gente. Então, quando nós começamos a compreender a palavra de Deus claramente como ela é, então tudo é diferente, tudo é diferente, tudo é diferente, meu irmão. E nós precisamos ter essa fé. Então, quando o Senhor fala isso para Gideão,
o Senhor está dizendo que Deus estava com eles. Agora eles precisavam fazer o quê? Uma reconstrução espiritual, uma reconciliação com Deus, um novo pacto com o Senhor. Haviam quebrado a aliança com Deus. Então, dentro desse processo, o Senhor, Ele me ama. Agora, Ele não me ama porque Ele não fez o que eu queria, o que eu pedi? É isso que eu entendo? Não, negativo, negativo. Você ama seu filho? E se o seu filho é um menor de idade, você tem condição de... Você quer dar um carro para ele, você tem condição financeira, você daria um carro para o seu filho sair dirigindo aí sem carta? Não. Você sabendo que seu filho é meio esbirolado aí, você daria uma moto para ele, mesmo que ele pudesse tirar carta, você daria? Não. Então Deus também dessa forma não vai fazer para nós aquilo que nós queremos, que sabendo que vai trazer problema amanhã. São perguntas essas que as respostas elas são feitas da forma que eu estou tentando fazer para você, porque do contrário elas nunca terão respostas certas. Observe que Jesus ele não respondeu a pergunta de João Batista, assim como o anjo também não respondeu a pergunta para Gideão. O Senhor simplesmente disse, olha, dá uma olhada aqui, os surdos ouvem, os coxos são curados, enfim, isso aqui não prova que eu sou o Filho de Deus? Então, Jesus ele mandou para João aquilo que os milagres estavam acontecendo, que os sinais estavam ocorrendo. Jesus não libertou João, mas estava curando enfermos, estava tirando enfermidades que médicos não curavam naqueles dias, estava ressuscitando mortos que a ciência não consegue fazer, estava anunciando o evangelho. Então isso era maravilhoso. O propósito de Deus ele está sendo executado, e isso não importa da maneira como ele está sendo executado. Às vezes, no silêncio de Deus e na quietude de Deus, está acontecendo um milagre na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Como é que começa a oração do Pai Nosso? Meu irmão que está aí do outro lado, dá para você citar para me escutar, meu irmão que está aí ouvindo o rádio? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Seja feita a sua vontade como eu quero, e não como a sua, porque o Senhor não manda na minha vida. É assim que está escrito? Não. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Olha, eu estou aqui na terra, e aí Deus, o Senhor tem que fazer a minha vontade. Ué, não, mas ele não é escravo meu, ele não é meu servo, ué. Não, meu filho, vamos parar com isso, vamos mudar a nossa percepção de fé, filho. Então, Ele é o Senhor, nós somos apenas servos. Que maravilha, glória a Deus. Deus tem um plano soberano, e esse plano, ele está em plena execução na minha vida e na sua vida. Ele não está a serviço dos nossos interesses individuais, não está atrás dos nossos serviços medíocres, por exemplo. Você já viu crente macumbeiro? Já viu, Elias? Tem muito, ó, Elias diz que conhece também. Fulano fez isso, falou isso assim para mim, Deus vai pesar a mão nele. Isso é macumba, filho. Vai para um centro, seja melhor você ir lá e fazer macumba mesmo, filho. O nome já fala, macumba. É má. Então, meu filho, nós não somos pessoas. Não, o que a Bíblia diz? Amai os que vos perseguem. Como é que você ama uma pessoa que persegue você? Você vai lá, é bonzinho com ele, com ela, dá presente? Não. É você orar, Senhor, salva essa vida, perdoa ela. Você está amando essa pessoa. É isso aí. Às vezes as pessoas têm até percepção errada sobre isso, né? Quando diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Aí você traz ele para dentro da sua casa, os filhos, a mulher, traz tudo para dentro da sua casa, aí briga de novo, aí fica inimigo pela segunda vez. Não. Dá comida para um inimigo, você está dizendo que ama ele. Lá onde ele está. Pode ser debaixo da árvore, lá, dê para ele lá comida lá, deixa ele comer. Leva uma cesta básica lá na casa dele, já fiz isso para muitas pessoas que disseram ser inimigos meus. Eu nunca falei que sou inimigo de ninguém. O meu único arqui-inimigo é o maligno, o príncipe das trevas. Esse nós somos inimigos. Eu vivo na luz e ele vive nas trevas. Nós não temos comunhão, né? E vamos seguir em frente. Bom, então Deus não está a serviço, à disposição daquilo que nós queremos que Ele faça. Nós podemos clamar para que o Senhor nos livre e nos dê aquilo que nós precisamos, mas dentro das limitações. Entretanto, devemos continuar servindo ainda que Ele não nos livre.
E vamos entender algumas coisas que são muito importantes. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha do fogo ardente. Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas, se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Isto foi Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel 3, 17 e 18. Então tá. Esses jovens foi mandado aquecer a fornalha 7 vezes mais, porque eles negaram em se dobrar diante da estátua do rei Nabucodonosor. E eles tomaram uma posição. Disseram, não vamos adorar. Eis que o nosso Deus, a quem nós servamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. Pode. Ele não disse, Deus, o Senhor vai nos livrar. Ele não disse isso. Eles poderiam ter morrido queimados. Mas morreram executando a sua fé. Morreram como mártires, sendo fiéis ao Senhor. Mas eles disseram o quê? Uma palavra sem limitar Deus. O Deus a quem nós servamos pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. Ponto e vírgula. Ele pode, se ele quiser. Não determinaram. E ele nos livrará da tua mão. E isso foi bem claro. Pode ser que nós não vivamos. E eu quero ver se o Senhor ainda continua tendo poder com as suas mãos sobre nós. Nós estaremos depois com Deus? Ó rei, ainda dá uma... Ó rei, ainda chama a atenção do camarada. E o que aconteceu? Deus não livrou eles. Mas Deus entrou com eles, ao ponto do rei perguntar, peraí, nós não lançamos 3? Mas tem 4 lá dentro? E um é semelhante ao Deus dos deuses? Pronto, meu irmão. Então, quando eu não limito Deus, Deus ele está apto para trabalhar ao meu favor. Agora, quando eu limito Deus, e a vontade dele era outra, aí complica a situação, porque Deus ele vai fazer de uma outra forma, que você e eu talvez não vamos gostar. Não está convincente com aquilo que eu desejava, da forma como eu queria. Limitamos Deus de uma forma miserável, como aqueles que servem a Deus. Sabe, quando Deus não nos atende em alguma situação, é porque tem um propósito nisso e algo Deus quer realizar diferente. Já pensou se Deus atendesse todas as nossas orações? Imagine quantas pessoas você já teria mandado matar, hein? Você não tinha coragem de puxar o gatilho, nem de dar uma facada, nem de dar uma paulada, mas você pegou e mandou Deus matar. Você imagina, você ia ter que ter um cemitério particular, só para enterrar. Já pensou nisso, Elias? Nós ia ter que comprar uma terra e falar assim, ó, Deus, eu quero que o Senhor mate e enterra aqui nesse cemitério, para mim aqui, de vez em quando, vir visitar aqui. Que eu quero vir visitar essas pessoas que o Senhor matou por meu favor, viu? Porque o Senhor me ama. Ô, meu irmãozinho, vamos converter, meu irmãozinho, vamos pedir transformação dos nossos entendimentos, né? Se Deus eles atendesse todas as nossas orações, nós não seríamos mais tentados. Não seríamos mais provados. Não teríamos nenhum tipo de problemas. Então, nós não queríamos também ir para o céu, né, Elias? Ah, nós não íamos querer ir para o céu de jeito nenhum, filho. Queríamos ficar por aqui, ué. E também não íamos querer morrer, queríamos viver eternamente. Que delícia viver eternamente, pastor. Então, meus filhos, não precisamos pensar dessa forma, porque aqui é um lugar de sofrimento, de luta, filho. Você nasceu, já levou um tapa na bunda, filho, para poder, e se alguém errou o tapa, pegou nos olhos, né? Pegou na fuça. Fazer o quê? Erraram o tapa. Para abrir os seus broncos, porque você estava lá no amniótico, você era como quase que um peixe, né? Você estava nadando. Então te tira de lá e agora você chega aqui e pá! Pronto, aí você começa a respirar. É isso aí, a vida já começa assim, levando tapa, filho. E aí você vai querer morrer sem o último tapinha? Não, filho. Então, com o direito
de nós ficarmos aqui para sempre e ainda ter um coral de anjo cantando todo dia para nós, numa orquestra sinfônica angelical. Não é isso que Deus quer para nós. Nós vamos ter na eternidade essa orquestra, filho. E por outro lado, nós não teríamos um crescimento espiritual, filho. Nem a maturidade que a tribulação e o sofrimento e as decepções e agruras, elas trazem para nós. Agora, as dúvidas, elas surgem quando a nossa expectativa em relação àquilo que nós professamos não se concretiza. Então aí você se torna uma pessoa duvidosa, cocheante. E isso é inequívoco para o Evangelho. Então, muitas das vezes, essas expectativas, elas estão erradas, meu irmão, minha irmãzinha. Está errada, meu irmão. Você está pensando de uma forma e Deus quer agir de outra. O propósito do Evangelho, ele é salvação de almas. As pessoas acham que porque Jesus curou lá, agora Jesus é obrigado a curar todo mundo. Agora porque Jesus ressuscitou todo mundo que morreu, nós vamos chegar lá no cemitério, fazer um culto, sapatear em volta do caixão e tal, e o cara dá um pulo para cima, sai e fala, estou ressuscitado, pronto, acabou, gente. Nós vamos querer viver isso, filho. Filho, olha, filho, não é isso. Jesus, ele deu sinal de que estava aqui exatamente para quebrar todo o processo de religiosidade feita pelo homem, que tem uma influência maligna. Chegará o dia a qual todos os nossos problemas eles terminarão, meus filhos. Tudo passará, filho. Novo céu, novas terras. Oh, mas que coisa gloriosa. Por enquanto, convém lembrar que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. João 16:33, filho. Salmo 34, versículo 19 diz, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livrará de todas. Então, de todas as aflições que nós temos, o Senhor vai livrar nós, mas não livrará da forma como nós queremos. Não livrará da forma como você fez o script para que Deus fizesse. Sabemos, porém, que muitas vezes o Senhor nos atende e nos livra, e nos proporciona muitos refrigérios na nossa vida, para que as nossas almas se sintam seguras. Dentro desse propósito, meu filho, Deus ele tem os seus milagres e as suas limitações. Olha, eu vou ser sincero para você. Tem coisas que passam pela nossa vida muito complicadas. Eu me lembro uma certa vez que eu tive um problema judicial por uma lei trabalhista e, de certa forma, a pessoa não contou lá o que tinha acontecido. Ela contou outra coisa. E eu fui lá arrastado para um tribunal. E normal, fazer o quê? Isso aí. Bom, depois daquilo tudo desfeito e tudo passado, aquela propriedade eu não tive mais paz com ela. Eu não gostava de ir lá. Não gostava de ir lá porque eu via aquela pessoa que estava ali, que mentiu tanto, né? Vou te falar aqui algumas coisas, por exemplo, que ela colocou que disse que eu fiz, né? Disse que eu não deixava ir ao médico. Puxa vida! Aquele moço comia na nossa mesa, junto conosco. Quantas vezes ele abriu a marmitinha dele lá no sol e eu via que não tinha uma carne, era arroz, feijão e chuchu. Eu, não, você vai comer comigo, levar ele para dentro da minha casa. Pagando todo o serviço que ele fez, tudo certinho. Todo arrumadinho. Bom, enfim. Aquilo me trouxe tanta amargura e acabei vendendo aquela propriedade, comprei outra área. Era uma propriedade praticamente de 2.500 metros quadrados. Você acredita que aquela propriedade eu vendi, hoje, passado o tempo, eu tinha um sonho, por exemplo, de ter uma jabuticabeira no meu quintal? Eu tinha um sonho de ter um lago no meu quintal para pôr peixe, para me pescar. Eu tinha um sonho de ter uma jabuticabeira do mato no meu quintal. Eu tinha um sonho de ter uma árvore, aquela mangueira bourbon, né, manga bourbon, que é muito saborosa. A manga que você plantar ela enxertada, ela dá logo, mas ela é uma mangueira que ela sempre foi fácil a pegar broca e morrer, né? Você acredita que depois de tudo isso passado, anos que passou, parece que tudo passou, porém Deus, eu nunca dobrei o joelho, nunca entrei numa oração e falei, Deus, eu quero uma propriedade um dia que tenha isso. Não, mas eu tinha sonho no coração, mas Deus sabia. E Ele me deu agora, me deu essa propriedade, que tem tudo isso. Então, filho, as coisas de Deus, elas às vezes vão acontecer na sua vida simplesmente num sonho, você nunca nem pediu. Você nunca pediu. Talvez se eu tivesse pedido, ele ia falar assim,
Você está pedindo um negócio que depois você vai se afastar de mim. Eu vejo que você vai se afastar de mim, então eu não quero, não vou te dar. Mas de repente ele te dá aquilo e você começa a entender que Deus está trabalhando por você no silêncio daquilo que você sonha, daquilo que você deseja. Esta é a palavra de hoje para o seu coração. Eu vim aqui um pouquinho cansado, que tem muito mato lá para capinar, tem muita jabuticabeira para cuidar. Eu vou ser sincero que às vezes até tem me desdobrado um pouquinho mais, tenho ficado em falta aqui com a rádio, mas agora eu estou querendo firmar que as coisas estão caminhando, né? Você dá um arranque nas coisas assim, de repente muita coisa acontece. Mas agora, se Deus quiser, estaria aqui com vocês. E eu fico grato por você ter ouvido essa palavra e que Deus possa tirar todas as dúvidas, dissipar todas elas do seu coração.